Sportinguistas, atenção! Os últimos dias têm sido de enorme intensidade para o Sporting, com várias novidades que prometem mexer com o universo leonino. Depois da eliminação na Liga dos Campeões, as atenções virão-se agora para o campeonato e há muita coisa a ser debatida dentro e fora das quatro linhas. Entre as reações à derrota frente ao Borussia Dortmund, Tito Arantes Fontes, figura conhecida do clube, deixou palavras marcantes sobre o momento da equipa e os desafios que se seguem. Ao mesmo tempo, um titular do Sporting faz duras críticas ao calendário da UEFA, apontando a sobrecarga de jogos como um problema sério para os jogadores. Mas as novidades não ficam por aqui. Um jogador atingiu um registro histórico na Liga dos Campeões e está cada vez mais perto da renovação de contrato, o que mostra a aposta da direção na experiência dentro do balneário. Já Rui Borges, analisando o último jogo, esclareceu que um dos reforços ainda precisa de tempo para se adaptar, mas garantiu que tem confiança total no seu futuro dentro do clube. Com tantas notícias a marcar o momento do Sporting, a luta pelo bicampeonato entra agora numa fase decisiva, e a equipa precisa de estar a 100% para encarar os desafios que se avizinham. Se queres estar sempre atualizado sobre tudo o que envolve o maior clube de Portugal, inscreve-te, deixa o teu like e ativa as notificações para não perderes nenhuma novidade. Agora, sem mais demoras, vamos aos detalhes destas notícias que estão a agitar Alvalade. A eliminação do Sporting da Liga dos Campeões ainda está a dar que falar, e dentro do universo leonino, há quem tenha uma visão muito clara sobre os próximos passos que o clube deve tomar. Tito Arantes Fontes, antigo presidente do Grupo Stromp e figura bem conhecida dos adeptos, analisou o momento da equipa e deixou um recado importante a Rui Borges. Em declarações ao jornal Record, Tito Arantes Fontes aprovou o discurso do treinador leonino, mas fez uma ressalva fundamental sobre a gestão do plantel e os verdadeiros objetivos do Sporting para o que resta da época. O Sporting não lança a toalha ao chão em nenhuma competição, mas a gestão do plantel tem de ser feita com inteligência. Para o antigo dirigente, o grande objetivo do Sporting tem de ser o bicampeonato, algo que o clube não conquista há 70 anos. Segundo ele, a campanha europeia já foi um sucesso, tendo sido alcançada a fase do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. O ex-presidente do Grupo Stromp lembra que continuar em prova poderia complicar a luta pelo campeonato, devido ao desgaste físico e às limitações do plantel. Agora, com jogos semana a semana, a equipa pode ter uma gestão mais equilibrada, o que será fundamental para a reta final da temporada. A mensagem é clara. O Sporting tem de estar totalmente focado no campeonato, mas precisa de encontrar um equilíbrio na rotação da equipa para evitar mais problemas físicos que possam comprometer o rendimento dos jogadores. A questão que fica para os adeptos é, com mais tempo para preparar os jogos, o Sporting conseguirá ganhar vantagem na luta pelo título ou as dificuldades físicas continuarão a ser um problema? Se já há preocupações com o estado físico do plantel, um dos jogadores que foi titular em Dortmund lançou um alerta que pode ter impacto não só no Sporting, mas em toda a UEFA. Se a luta pelo bicampeonato já exigia uma equipa no máximo das suas forças, a sobrecarga de jogos está a tornar-se um problema real em Alvalade. Depois do empate sem golos frente ao Borussia Dortmund, que ditou a eliminação da equipa da Liga dos Campeões, Ricardo Esgaio, titular na partida, fez um desabafo que pode trazer consequências para o futebol europeu. O lateral direito dos Leões não escondeu a frustração com o calendário sobrecarregado, não só no Sporting, mas em várias equipas que disputam as competições europeias. E foi direto ao assunto. Sabemos bem da qualidade dos jogadores que estão de fora, mas isto não é só no Sporting. Vemos equipas em toda a Europa, na Liga dos Campeões e na Liga Europa, com muitos lesionados. Isso devia ser revisto. A afirmação de Esgaio não surge por acaso. João Simões foi mais um jogador a apresentar problemas físicos após o jogo contra o Dortmund, aumentando a lista de baixas no plantel leonino. O lateral alerta que este cenário pode prejudicar as equipas que lutam por várias competições, tornando injusta a disputa pelos títulos. O jogador admitiu que o Sporting entrou em campo com o objetivo de reverter a eliminatória, mas reconheceu que era um desafio complicado após a derrota na primeira mão. Sabíamos que ia ser muito difícil, mas tentámos lutar pelo jogo até ao fim. Infelizmente, não conseguimos marcar, mas mostramos qualidade. Apesar da eliminação, Esgaio vê pontos positivos na campanha leonina e acredita que esta experiência servirá de aprendizagem para o futuro. Com um grupo jovem, o lateral destaca que a equipa cresceu muito ao longo da competição e agora está totalmente focada no principal objetivo da época, o bicampeonato. Temos um grupo jovem, muitos jogaram na Champions pela primeira vez. Começámos bem a prova, mas temos de ser realistas. Há equipas com outro poderio. Agora é olhar para o que falta da época, e o objetivo é ser campeão.
Com a saída da Europa, o Sporting terá agora um calendário mais espaçado e mais tempo para recuperar os jogadores. Mas será que isso será suficiente para evitar novos problemas físicos? Se o desgaste físico preocupa, a direção do clube já trabalha para garantir estabilidade no plantel. E uma das peças-chave da equipa está prestes a assinar um novo contrato depois de atingir um feito histórico. A eliminação do Sporting da Liga dos Campeões trouxe desilusão, mas também momentos que entram para a história do clube. Mateus Reis, um dos jogadores mais experientes do plantel, atingiu um registro impressionante na competição, consolidando ainda mais a sua importância dentro do grupo. O defesa brasileiro somou o seu 22º jogo na Liga dos Campeões, igualando Sebastián Coates como o segundo jogador com mais partidas disputadas pelo Sporting na maior competição de clubes do mundo. À sua frente, apenas Rui Patrício, que detém o recorde leonino com 26 jogos nas Champions. Este feito confirma Mateus Reis como um dos pilares da equipa nos últimos anos. Mesmo sem ser um dos nomes mais mediáticos do plantel, tem sido peça fundamental e um exemplo de profissionalismo e entrega dentro do balneário. Sabendo da importância do jogador, a direção leonina já trabalha na sua renovação de contrato. De acordo com informações apuradas, Frederico Varandas e a estrutura do futebol querem prolongar o vínculo do defesa, que tem sido um dos jogadores mais utilizados nos últimos anos. Desde que chegou do Rio Ave, Mateus Reis já realizou 186 jogos pelo Sporting, tendo conquistado 2 campeonatos nacionais, uma taça da Liga e uma supertaça. Apesar de não ser um jogador que encha as estatísticas com golos ou assistências, o brasileiro tem sido um dos mais fiáveis no plantel, garantindo equilíbrio e experiência. Nesta época, já disputou 30 jogos, acumulando 1.510 minutos e registando 2 assistências. Mesmo sem ser sempre titular, a sua polivalência e capacidade tática fazem dele um jogador essencial nas escolhas de Rui Borges. Agora, a renovação parece ser apenas uma questão de tempo. Com 30 anos, Mateus Reis ainda tem muito para dar ao Sporting e pode continuar a ser uma peça fundamental no plantel. Com a permanência de jogadores experientes como Mateus Reis, a estabilidade da equipa fica mais garantida. Mas nem todos os reforços do Sporting conseguiram ainda provar o seu valor e Rui Borges deixou um aviso sobre um dos mais recentes. Nem todos os jogadores recém-chegados ao Sporting conseguem afirmar-se de imediato, e Rui Borges foi claro ao falar sobre um dos reforços mais recentes da equipa. Depois do empate frente ao Borussia Dortmund, o treinador analisou a estreia a titular de Biel, contratado ao Bahia, e explicou por que razão ainda não é uma peça-chave na equipa. É um miúdo que está à procura do espaço dele. Chegou há pouco tempo e ainda está a adaptar-se ao nosso estilo de jogo, ao futebol português e ao nível da Europa. Ainda tem muito para crescer. O técnico leonino destacou que Biel tem qualidade, mas que ainda precisa de tempo para se integrar totalmente na equipa. O jogo contra o Dortmund foi um teste de fogo para o jovem brasileiro, e Rui Borges acredita que a experiência irá ajudá-lo a evoluir. A mudança do Brasil para Portugal é um grande desafio para qualquer jogador, especialmente quando se trata de um jovem que ainda está a dar os primeiros passos no futebol europeu. Rui Borges explicou que, para Biel, esta fase de transição é essencial para que possa mostrar todo o seu potencial. Ele tentou ajudar a equipa, mas é um processo de crescimento. Perceber as dificuldades que terá é fundamental para a sua evolução. O treinador verde e branco mostrou-se confiante no futuro do jogador, mas pediu paciência aos adeptos, reforçando que Biel ainda terá que aprender e adaptar-se às exigências táticas do futebol português. Além de falar sobre Biel, Rui Borges analisou a estratégia utilizada contra o Borussia Dortmund, onde optou por um esquema de 3-4-3. O treinador explicou que essa abordagem foi baseada no estudo do adversário, mas garantiu que poderá voltar a utilizá-la no futuro. Foi uma estratégia que adotámos porque vimos que o Dortmund teve dificuldades contra este sistema. A equipa estava confortável com essa ideia, pois já tinha trabalhado assim no passado. Apesar de não ter conseguido a qualificação, o Sporting mostrou solidez defensiva e conseguiu sair da Alemanha com um empate. Para Rui Borges, essa flexibilidade tática será importante para o resto da temporada, e não descarta voltar a usar esse esquema consoante o adversário. Agora, a grande dúvida é: Biel conseguirá evoluir o suficiente para se tornar uma peça fundamental no Sporting? Ou será que a exigência do futebol europeu poderá dificultar a sua adaptação? Com o Sporting focado na luta pelo bicampeonato, cada jogador terá de estar no seu melhor nível para garantir que o objetivo principal da época seja cumprido. Sportinguista, acreditas que Biel pode vir a ser uma peça importante na equipa? Deixa a tua opinião e não te esqueças de te inscrever, deixar o like e ativar as notificações para continuares a acompanhar todas as novidades do nosso grande amor.